Novamente, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado por participarem aqui do nosso webinar de introdução ao SolidWorks Electrical. Meu nome é Thiago Waller, eu sou engenheiro de aplicação aqui na CACWorks. Nós vamos passar os próximos de 30 minutos a uma hora aí conversando a respeito desse produto que realmente tem como mais uma solução para agregar um nicho de mercado que a SolidWorks sempre vai tentando trabalhar de forma que todos os processos da engenharia e de desenvolvimento de produtos, né, se tornem cada vez mais integrados e melhores. Peço a gentileza, por favor, de responderem a pergunta sobre se vocês estão me ouvindo, né, caso alguém não esteja ouvindo, por gentileza, se puderem responder essa pergunta. Ok. Mais alguns segundos. Ok, muito bem. Bom, então vamos ver um pouco da nossa agenda de hoje. Então, primeiramente, nós vamos falar do processo comum, né, dos projetos elétricos e mecânicos, né, como as empresas hoje em dia utilizam e vêm utilizando ao longo do tempo esse tipo de projeto e todos os processos que envolvem esse tipo de desenvolvimento. Alguns problemas que são mais relatados, né, utilizando esse processo tradicional, né, uma pesquisa que a SolidWorks fez com clientes de diversos segmentos, né, e alguns dos principais relatos, né, na utilização do processo manual e processo mais tradicional, digamos assim, desse tipo de projetos, né. Uma proposta de um processo aprimorado com o intuito de tornar os projetos mais rápidos, com menos erros, melhorando os custos e principalmente reduzindo erros, trabalhando para um melhor desempenho no que diz respeito à entrega para o mercado. Né? Nós conseguimos concluir os projetos de uma maneira mais rápida. Feito isso, nós vamos mostrar um pouco, conversar um pouco especificamente sobre o SolidWorks Electrical e o que ele traz de benefício e como que ele vai funcionar, né, integrando os sistemas elétricos e mecânicos, alguns dos principais benefícios dele. Um resumo de tudo que a gente vai ver hoje. Bom, primeiramente, a ideia é o seguinte. Os processos, normalmente, eles são feitos em série. Né? Então, assim, muitas vezes o projeto mecânico ele é um projeto mais importante daquele tipo de produto, muitas vezes é o elétrico, mas, de maneira geral, esses projetos de máquinas, ou tudo que envolve uma automação, normalmente ele é feito de uma maneira seriada. Então você tem os diagramas, um conceito elétrico, mecânico, às vezes o contrário, né? Depois uma integração entre esses dois e, consequentemente, a manufatura. Esse é o processo mais tradicional. O problema, o que impacta nesse processo, são alguns dos problemas que nós vamos ver agora. Então, esses aqui são alguns das perguntas, que são um dos problemas que foram mais relatados, né, ao longo do tempo. O que acontece? Os problemas são, normalmente, a tecnologia CAD, ou a forma com que as pessoas trabalham, limita um pouco a produtividade, né? Listas de materiais separadas entre projetos elétricos e mecânicos, muitas vezes elas não são feitas ao mesmo tempo, elas são feitas separadas, o que às vezes você pode ter uma lista ou em outra, e consequentemente atrasar a entrega do seu produto. Muitas vezes a integração dos sistemas elétricos é feita após, né, a criação do projeto mecânico, então às vezes dependendo, tenho dutos em locais errados, eu tenho um painel, a parte das dimensões globais de um painel elétrico, por exemplo, muitas vezes posso ter problemas por não caberem todos os componentes, né, os dispositivos, e tem que fazer as alterações. Então, assim, integração, coordenação entre diversos setores, né. Então, esses são alguns dos principais problemas de nós trabalharmos com um processo em série. Porque eu acabo um processo, começo outro, e de repente esse outro, eu tenho algum problema, eu tenho que voltar toda essa cadeia. Então, qual que é a proposta da SolidWorks para esse tipo de trabalho? Né? Ao invés de utilizarmos um processo em série, com o SolidWorks Electrical, nós vamos conseguir trabalhar de uma forma integrada e em paralelo. Ou seja, uma vez que eu já tenho uma pré-definição do meu produto, do meu processo,
os projetos mecânicos, toda a integração, documentação, pode ser feita de maneira paralela. E de uma maneira também onde qualquer alteração e qualquer problema que eu tenha numa área, automaticamente a outra que ainda está em desenvolvimento já consiga ter acesso a essas informações. Tudo isso impacta numa redução do tempo de entrega, né, numa redução do tempo de início até o fim do processo, e, consequentemente, numa redução de custos, garantindo aí que os produtos sejam integrados de uma maneira mais rápida, né, para o cliente final, com custo reduzido. Bom, essa é uma das propostas, essa é a proposta que nós temos para a utilização de projetos eletromecânicos, né? Então, a SolidWorks sempre trabalhou muito com os projetos mecânicos, agora nós temos agora uma solução para integrar também a parte elétrica, tornando a coisa cada vez mais unida e paralela. Bom, SolidWorks Electrical. SolidWorks Electrical, ele tem versões, ou digamos assim, ele tem formas de trabalho para o projetista elétrico, né? Que normalmente é a pessoa incumbida de fazer os diagramas elétricos, é a pessoa que vai estar trabalhando, por exemplo, com diagramas multifilares, listas de materiais de componentes elétricos, motores, contadores, disjuntores, né? Então ele vai ter uma interface única para o trabalho disso, a gente vai ver ao longo da apresentação. E também temos o SolidWorks Electrical 3D, que basicamente faz a integração entre todo o esquemático, né, todo o projeto elétrico, e com o SolidWorks CAD 3D, nos possibilitando a inserção dos componentes elétricos, fazendo toda a parte de roteamento, de cabeamento, tornando a coisa realmente mais prática no que diz respeito ao desempenho. Bom, vamos ver na prática, então, como que isso funciona de uma maneira bem geral, né? Bom, como estudo de caso, nós vamos trabalhar com esse projeto aqui. Esse projeto, ele, na verdade, é uma linha de embalagem, né, de embalamento, né, onde nós temos alguns painéis elétricos que controlam. O painel principal aqui que vai controlar, por exemplo, a linha de movimentação das caixas, né? E, consequentemente, nós temos um outro painel que vai controlar também o equipamento que faz aqui a movimentação dos pallets, né? Então, esse primeiro painel que nós estamos visualizando aqui, esse painel é o painel que faz o controle do equipamento de movimentação dos pallets. Então, se eu verificar aqui, ele já vai ter alguns cabeamentos, já tem alguns componentes inseridos, né? Então, o nosso estudo de caso, efetivamente, vai ser trabalhar no outro painel. Então, nós vamos colocar alguns itens, então, esse vai ser o nosso caso. De antemão, eu gostaria de pedir desculpa, porque nos webinários nós normalmente temos algum delay entre a minha tela, o que eu estou fazendo aqui, e entre o que vocês estão assistindo, tá? Então, eu vou tentar fazer de uma forma onde fique a coisa mais clara possível. Muito bem. Esse é o nosso estudo de caso. Nós temos esse projeto no SolidWorks aberto e também temos no SolidWorks Electrical. O SolidWorks Electrical ele tem uma interface própria, onde os projetistas e engenheiros elétricos vão poder abrir e trabalhar com os seus projetos, né? Então, esse mesmo projeto que eu tenho aberto lá no SolidWorks, eu tenho aqui no SolidWorks Electrical também. É interessante que eu trabalho em paralelo. Então, eu tenho várias pessoas envolvidas no mesmo processo e no mesmo projeto, seja a parte mecânica ou elétrica. Ao longo da apresentação, nós vamos ver que tudo isso trabalha de uma maneira integrada e bidirecional. Então, nesse caso aqui, eu tenho alguns subprojetos, né? São essas pastas azuis. Então, essa primeira aqui, ela tem a ver com aquele painel elétrico principal de controle de movimentação das cargas, né, das caixas. E aqui eu posso ter, por exemplo, todos os relatórios, todas as informações, inclusive arquivos, por exemplo, PDF dos componentes que vão ser utilizados, né, os arquivos dos seus determinados fabricantes, eu já consigo integrar tudo isso aqui. Além disso, nós temos também a possibilidade de criar diagramas unifilares, e é aqui realmente que o SolidWorks Electrical começa a fazer a diferença. Então, eu posso fazer um pré-projeto de uma maneira simplificada de tudo que vai acontecer ao longo do meu detalhamento final, né, do projeto multifilar. Então, com esses diagramas de linha única, eu consigo, por exemplo, colocar os motores, colocar aqui as réguas de Born, os contadores, PLCs, tudo isso de uma maneira rápida, de inserção e de simples entendimento, mesmo para quem não trabalha na área elétrica efetivamente e precisa ter uma ideia do processo.
Com base nisso, eu já posso colocar algumas informações importantes, de maneira que aí sim, fazer, por exemplo, o projeto esquemático final, onde eu vou ter as simbologias mais comuns, né, normalizadas, e realmente onde os engenheiros elétricos e projetistas eles estão mais habituados a trabalhar. Bom, todos esses recursos e todas as informações que eu tenho aqui no meu SolidWorks Electrical 2D ou esquemático, eu também tenho acesso no SolidWorks. Porque aqui no SolidWorks CAD mesmo, 3D, nós temos um painel do meu lado direito aqui, onde eu tenho todas as informações e as mesmas informações que eu tenho lá no SolidWorks Electrical 2D. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso visualizar aquele mesmo diagrama unifilar e eu vou ter todas as informações pertinentes a eles aqui também. Além disso, eu tenho uma árvore de projetos no SolidWorks Electrical, no nosso lado esquerdo aqui, onde eu consigo visualizar todos os itens e todos os componentes que vão ser utilizados nesse projeto, no caso desses painéis. Bom, então vamos começar a estar trabalhando aqui no nosso projeto. Primeiramente, nesse caso aqui, eu vou ter 5 motores de controle. Eu tenho 4 motores já inseridos aqui no meu diagrama de linha única, unifilar. Como é que eu coloco isso? Bom, eu posso acessar aqui a minha biblioteca de símbolos. Essa biblioteca de símbolos ela é totalmente associada com relação às suas categorias, né? Então, motores, disjuntores, conectores. Eu tenho acesso de uma maneira rápida a imagens, né? Simplificações desses componentes de uma maneira que eu consiga colocar aqui no nosso diagrama unifilar. Essa biblioteca é totalmente personalizável, consigo colocar qualquer um desses itens com imagens de uma maneira rápida. Com 2 cliques, por exemplo, no motor aqui, poderia copiar um existente, né? Insiro. Bom, agora eu posso associar ele com qual componente que ele vai estar trabalhando efetivamente no meu diagrama multifilado, no meu diagrama no meu esquemático. Então eu posso falar que ele tem a ver com o motor M5, o motor trifásico. E além disso, eu já posso de cara colocar quem é o fabricante e todas as informações pertinentes a ele. Esses quadrados vermelhos aqui indicam que eu tenho lá os 4 terminais aqui desse motor, as 3 fases, né, mais o terra, só que eles não estão associados a nenhum motor que exista mesmo, um fabricante, né? Então, no SolidWorks Electrical, eu consigo fazer uma pesquisa sobre todos esses componentes diretamente para os seus fabricantes, ou por potências, ou por outras características. Então, tudo isso torna bem fácil a inserção, né, e o trabalho de uma maneira geral dos meus projetos elétricos. Quando eu seleciono um motor, por exemplo, aqui, eu consigo identificar que ele vai ter a mesma quantidade de terminais que o meu símbolo necessita. Eu posso selecioná-lo. Agora eu já não tenho nenhum quadrado vermelho, todos verdes, indicando de uma maneira clara que o projeto ali está associado com o motor correto. Confirmo. Eu tenho já algumas informações de codificação, de potência desse motor. E agora eu posso fazer um cabo conectando ele à minha régua de bornes. Simplesmente eu vou criando um cabo entre um símbolo e o outro. Uma vez feito isso, agora eu posso associar quais vias vão trabalhar aqui nesse cabo. Então, eu já tenho o meu componente onde eu consigo visualizar todas as vias que já foram utilizadas, criar novas ou mesmo utilizar as que ainda não foram usadas. Aqui eu tenho todas as informações referentes aos fios. Confirmo. E agora eu posso facilmente associar cada terminal do motor com os bornes de cada via, né? Seleciono ele simplesmente clicando arrastando e consigo conectar. Então veja como é fácil a gente identificar e estar detalhando esses processos, né, esses componentes de uma maneira bem prática. Aqui, inclusive, eu tenho uma pré-visualização do meu esquemático, né, da simbologia técnica mais comum. Muito bem. Agora, se eu for realmente lá no meu diagrama lá de alimentação, né, onde eu tenho todos os motores, eu consigo verificar aqui, ó, aquele motor que nós acabamos de colocar lá na parte simplificada, no pilar, eu vou ter as mesmas informações aqui, ó, o mesmo fabricante, mesmos cabos. Agora, como que eu faço esse tipo de projeto? Como é que nessa etapa do projeto, onde eu preciso detalhar ele na parte de diagramas mesmo, como é que eu vou estar trabalhando com ele? Bom, eu posso falar que eu quero primeiro colocar um fio, especificar quais fios ou quais vias eu vou estar trabalhando com ele. Posso criar, inclusive, na biblioteca. Então, realmente, os acessos são bem fáceis. Quais fios que eu vou estar utilizando, no caso, as 3 fases aqui de proteção. Confirmo. E agora eu posso simplesmente estar trabalhando com eles. Quando eu dou o primeiro clique, por exemplo, já cria dobras. Então, tudo isso tornando bem prático aqui o trabalho com os meus componentes. E agora eu posso inserir outros itens, né? Então, primeiro eu preciso colocar um disjuntor. Se eu acessar novamente na biblioteca de símbolos, é legal que agora ela mudou totalmente, porque agora ela retrata exatamente
a interface que eu estou trabalhando. Então eu não vou ter mais imagens simplificadas dos componentes. Eu vou ter símbolos técnicos mais comuns aí para a gente trabalhar. Por padrão, essa biblioteca do SolidWorks Electrical tem mais de 500 mil itens. Isso sem você ter que baixar nada a mais do que já vem na instalação dele. Depois, obviamente, você pode criar os seus e mesmo estar fazendo o download de outros itens. Mas ele já vem com uma biblioteca muito extensa com os itens mais comuns. Então, por exemplo, vou colocar um disjuntor trifásico aqui. Simplesmente seleciono a região que eu quero. Novamente, eu posso associar ele com o item lá do nosso painel, né? Então, eu posso falar em qual que eu quero que ele vai estar sendo trabalhado. Além disso, eu vou colocar, por exemplo, um contador. Então, eu posso associar de uma maneira rápida nessa guia aqui as simbologias, sem ter que acessar toda a minha biblioteca, né? Com 2 cliques, associo, seleciono a região que eu vou estar trabalhando com ele e, consequentemente, um novo item. Aqui pode ser esse. Quando eu confirmo esses itens, é interessante que todas as informações de fabricantes, de conexões, são inseridas. Por quê? Porque lá no diagrama unifilar, quando a gente colocou aquele resumo, né, aquele sumário do projeto inicial, algumas dessas informações já foram imputadas. Então, aqui no meu diagrama multifilar, elas já são importadas de uma maneira prática. Por exemplo, agora eu vou colocar o motor. Então, é bem fácil também a partir da minha biblioteca, por uma parte, por exemplo, do nome do componente que eu quero. Então, eu consigo simplesmente selecionar o motor que eu vou estar trabalhando. Interessante que aqui agora eu vou associando um motor, que nesse caso vai ser o M4. Poderia criar um outro símbolo, só digitando um número diferente, mas nós vamos fazer as associações corretas. Todos os fios, conforme eu vou colocando os componentes, olha, eles já vão sendo trimados, de forma a realmente eu reproduzir exatamente o que está acontecendo. Bom, para finalizar essa região, eu vou simplesmente colocar os bordes. Então, vou pegar a região que eu vou estar trabalhando, associe ele a uma regra de borda específica, então ok. Pronto, tenho todos os itens já colocados, todos os fios já detalhados de uma maneira direta. Outra coisa interessante, que é muito útil nos projetos elétricos, é a possibilidade que nós temos e a necessidade de reaproveitar partes de circuitos diferentes. Embora isso seja uma prática que nos ajude muito, normalmente com as soluções normais ou comuns que as pessoas trabalham com esse tipo de projeto, isso se torna meio difícil. Com o SolidWorks elétrico, ele se torna bem prático, na verdade. Imagina que agora eu vou reaproveitar, por exemplo, um circuito, dá naquele meu segundo painel que já está pronto, né, que faz a movimentação dos pallets. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma outra página. Poxa, eu gostaria de reaproveitar e sempre utilizar esse circuito aqui, que tem um transformador, tem um disjuntor ali. Então, eu posso facilmente utilizar as macros do SolidWorks elétrico. Então, eu vou lá, clico, seguro, arrasto na região que eu quero que ele trabalhe. E aí eu posso dar um nome para ele, vou colocar de transformador A, por exemplo. Pronto, eu já criei ele na minha biblioteca, agora sempre eu posso estar utilizando ele. Embora isso, para quem é usuário só apenas do SolidWorks, está acostumado apenas com isso, possa ser um recurso simples, mas para quem trabalha efetivamente com esses projetos elétricos, trabalha com esse ambiente, sabe que realmente isso é uma prática bem interessante para a automatização de projetos, de processos. Agora eu posso simplesmente reaproveitar lá no meu esquemático que nós estávamos trabalhando e associar cada um desses itens com o painel correto. Então, por exemplo, eu tenho esse transformador T3, eu posso entrar nas propriedades dele e associar com o meu painel correto, que seria, aqui no caso, lá da movimentação das embalagens, né? Então, eu vou falar que ele vai ser o transformador T1 e, consequentemente, esse outro disjuntor aqui, com 2 polos, eu vou associar, em vez do painel L2, né, o painel L1, que, consequentemente, lá é esse outro símbolo. O interessante é que todas essas alterações e criações no SolidWorks Electrical, elas são bidirecionais, assim, de maneira em tempo real com o SolidWorks, por exemplo. Então, imagina, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma cópia desse circuito, né? Ctrl-C, Ctrl-V, de uma maneira rápida. Eu vou, por exemplo, criar mais um dele aqui. Bom, aqui eu tenho o transformador T3, né? Nessa cópia, e o disjuntor Q11. Muito bem. Se eu for agora lá no SolidWorks, vamos acessar o nosso outro painel, né? Para se tornar mais fácil o que nós vamos estar trabalhando agora, colocando os outros componentes, né? Então, eu tenho aqui algumas vistas no SolidWorks que eu posso estar personalizando isso para a gente estar efetivamente trabalhando.
muitas vezes em projetos muito grandes, né? Fica mais prático. Então, eu vou abrir esse painel. Vou abrir esse painel para a gente estar colocando os itens nele, né? Imagina o seguinte, pela guia do SolidWorks Electrical, eu vou inserir aquele último disjuntor que nós acabamos de colocar, que foi justamente o disjuntor Q11, né? Bom, botão direito nele, consegui inserir. Todos os símbolos do SolidWorks Electrical, eles podem estar associados ao componente 3D, de maneira que eu consiga colocar isso através do SolidWorks Electrical 3D no nosso ambiente de CAD final. Bom, inseri. Agora, se porventura lá no meu projeto elétrico que eu vou voltar agora, eu, por exemplo, remover esse circuito, simplesmente vou lá e deletar ele, simplesmente seleciono ele elétrico. Ao voltar no SolidWorks, o que acontece? Como ele tem essa interação bidirecional de maneira extremamente rápida, nós podemos notar que aquele item já sumiu da minha árvore aqui do meu lado esquerdo. Eu já não tenho nem o disjuntor Q6, nem o transformador T3. Ou seja, qualquer alteração que eu faça no projeto elétrico, lá no esquemático, ele já replicava automaticamente o projeto mecânico. E vice-versa. Né? Se eu fizer alguma alteração aqui também, no outro ambiente ele vai estar sempre atualizado. É muito comum, quando nós trabalhamos com projetos elétricos muito grandes, de grandes equipamentos, de vários painéis, eu ter várias folhas para detalhar cada uma das etapas do meu projeto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho algumas folhas que têm a ver com as entradas de PLC. Né? PLCs esses que nós conseguimos editar e, consequentemente, colocar todas as informações de entrada, simbologia. Então, eu consigo realmente estar trabalhando com esses itens também. Só que aqui, o que acontece? Essa linha neutra aqui, azul, ela vem justamente daquele transformador que nós colocamos por último. Agora, como eu tenho várias folhas, o SolidWorks Electrical me ajuda a associar cada uma delas para eu não me perder com relação a identificar qual todas as trilhas que seguem aí cada um dos meus circuitos. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, esses dois fios aqui, eles podem estar associados, né? Eu consigo, por exemplo, associar, eu quero que esse cara saia desse fio e entre nesse. Então, aqui eu consigo entender, ó, que na verdade esse circuito, nada mais, ele está vindo da folha 5 e, consequentemente, essa fase aqui, ela está indo para a folha 7. Tudo isso realmente para quando você estiver seguindo um circuito, para se você fazer uma conferência, ou se você quiser identificar algum problema ou melhoria, com o elétrico vai se tornar bem prático aí essa identificação entre eles. Muito bem. Uma vez que o nosso projeto está finalizado, agora eu posso, por exemplo, com o projetista mecânico, já está inserido os componentes no meu painel elétrico. Se tivesse outra pessoa fazendo ao mesmo tempo, essa pessoa já poderia estar fazendo ao mesmo tempo que eu. Bom, no caso, eu sou um som. Então, vamos lá. Para eu inserir os itens do SolidWorks, agora Electrical 3D, né? Uma vez que o meu esquemático já está pronto, todos os itens já estão atualizados aqui no meu lado esquerdo, eu posso tanto inserir novos itens, como eu posso associar com itens já existentes. Então, por exemplo, em vez de eu inserir um novo item 3D, eu posso associar, porque eu já tenho um disjuntor aqui colocado. Então, poxa, eu não vou apagar esse e colocar, eu vou simplesmente associar. Automaticamente os nomes deles mudam, a identificação, para agora eles vão entender que aquele componente que foi feito no projeto elétrico, ele está associado com esse componente mecânico. E aí eu posso continuar, por exemplo, eu quero inserir agora um item efetivamente, né? Então, no botão direito nele eu consigo inserir, por exemplo, aqui nesse trilho, né? É interessante que todos os itens do SolidWorks Electrical, todos os itens de biblioteca, eles podem ter efetivamente posicionamentos inteligentes no SolidWorks. Nós conseguimos fazer isso que eu acabei de fazer. Eu clico, arrasto, ele já vai pegar o posicionamento correto. Além disso, eu posso inserir vários itens ao mesmo tempo. Simplesmente seleciono todos eles, dou o botão direito, peço para inserir. E aqui ele me mostra até uma ordem de inserção se eu quiser mudar. Não é o caso, vou confirmar. Então, uma vez que eu posiciono o primeiro item, agora ele me auxilia, por exemplo, na inserção dos outros de uma maneira automática. Por exemplo, eu posso inserir todos para a esquerda, todos para a direita, colocar um espaçamento, né, principalmente para evitar superaquecimento ali, deixando os componentes ali mais próximos, né, uma vez que os computadores estão ali. Então, ele vai fazer toda a inserção dos itens que eu coloquei, também selecionando ao mesmo tempo. Então, tudo isso torna prática a utilização dos itens no SolidWorks.
Por exemplo, eu quero colocar aqui mais uma régua de borne, então dou um botão direito e posso inserir os bornes aqui também. Olha lá, da mesma forma. Confirmo, vou na região que eu quero estar posicionando ele. Posso especificar também a direção, né, para onde ele vai estar indo, para a direita aqui no caso. E assim ele vai fazendo todos os posicionamentos de uma maneira direta. Bom, uma vez que nós conseguimos fazer isso, eu posso agora entrar realmente na principal característica do SolidWorks Elétrica e no que ele mais pode nos ajudar, que é com respeito ao cabeamento. Então, o que acontece? Eu sempre tive o SolidWorks Routing elétrico para colocar os fios, puxar cada um dos conectores. Só que com o SolidWorks Elétrico, eu consigo, além de integrar realmente um projeto elétrico, eu vou conseguir agora colocar o cabeamento de uma maneira direta e automática, sem eu ter que ficar posicionando item por item. Né? Então, assim, como que ele funciona? Eu coloco cada um dos itens, no SolidWorks Elétrico eu consigo associar cada uma dessas vias, e uma vez que isso está finalizado, eu consigo, por exemplo, falar por onde cada um dos fios vão passar, então, qual que é a seleção das calhas e como que ele vai estar trabalhando. Feito isso, eu posso pedir para ele fazer o roteamento, ser tanto de fios quanto de cabos. Então, por exemplo, vou pedir para ele rotear os fios. Esses roteamentos podem ser feitos tanto por esboço 3D quanto pelo roteamento do SolidWorks, que esse roteamento do SolidWorks, na verdade, ele vai fazer como se fosse um elemento sólido mesmo, né? Como se fosse feito no SolidWorks Routing, só que de uma maneira automática. No caso, a gente vai selecionar o rota do esboço 3D até por diz respeito a desempenho, né? Então, uma vez que eu seleciono ele no OK, o que acontece? Ele vai fazer agora o cálculo de cada um dos fios para cada uma daquelas rotas. Isso é importante porque, por exemplo, no SolidWorks Elétrico, eu posso, por exemplo, estar criando relatórios. Relatórios de fios, como que ele vai, de cada componente, listas de para, né? E uma vez que eu faço o cabeamento aqui, esses caras lá no SolidWorks Elétrico já vão ter os seus componentes já atualizados. Então isso é uma coisa importante, porque qualquer alteração que eu faça no painel, às vezes eu vou mudar ele de local, eu vou estar trabalhando de alguma outra forma, ele vai atualizando os componentes em tempo real também. A gente está trabalhando aqui nessa região. Então ele vai finalizando aqui, no caso, ele está com um pequeno delay, mas ele já está fazendo um cálculo aqui dos fios, né? Ele está quase finalizando. Então a ideia é essa. O importante também aqui é o seguinte, eu posso, por exemplo, além de rotear fios, rotear os cabos. Então, por exemplo, depois eu quero rotear com relação aos motores. E dentro desses cabos vão ter as vias. Então a gente pode fazer esse tipo de roteamento de associação também. Então imagina, poxa, esse é um processo que demora alguns minutos, talvez, mas imaginem que eu consiga, por exemplo, fazer isso, ou que eu tenha que fazer isso manualmente. Quanto tempo a gente não vai demorar, por exemplo, para pegar item por item? Quanto tempo a gente não vai pegar para colocar cada uma das etapas ali de uma maneira manual? E aí conseguir, por exemplo, ver o comprimento, ver uma lista de materiais correta e bem definida, né? Então, essas são algumas das principais vantagens do SolidWorks elétrico, porque além de fazer a integração de um processo paralelo entre os itens, entre os projetos elétricos, os projetos mecânicos, de uma maneira bem geral, eu consigo, por exemplo, estar trabalhando também com todos os componentes de uma maneira bem direta. Então, eu tenho a minha fiação criada. Interessante que vocês viram que ele fez o roteamento de uma maneira organizada. Por quê? Porque a gente já pode predefinir as calhas que ele vai passar. Inclusive, realizamos segregações de forma a falar cada um dos circuitos, qual calha em específico. Então, tudo isso para tornar a coisa bem ágil, bem rápida. Bom, aqui eu fiz o roteamento dos fios. Agora eu posso ir lá naquele motor que a gente colocou, que é o motor M5, eu vou associar ele também aqui com o item já colocado, né? Já inserido no SolidWorks, posso fazer uma rápida associação. Simplesmente selecionando ele. E agora sim, similar ao que nós fizemos no que diz respeito ao roteamento dos fios, eu posso fazer o roteamento dos cabos também. Né? Então, posso só voltar aqui para o nosso painel, tem todas as salas de exibição aqui, né? E agora eu vou pedir para ele rotear os cabos de maneira similar ao que ele fez lá com relação aos fios. Vou
bolso. E agora ele vai fazer o roteamento das réguas de Born, né, diretamente para todos os motores. Aqui eu associei o motor M5, mas já tinha os outros 4 motores associados. É isso que ele vai fazer. É interessante nesse caso, por exemplo, que eu já consigo agora criar os relatórios já de uma maneira direta, porque sem fazer o roteamento, o SolidWorks Elétrico faz os relatórios de todos os componentes elétricos. Apenas os fios, os seus comprimentos, eles estariam em branco, justamente porque não tinha feito esse cálculo. Agora, como eu já fiz esse roteamento dos fios, e consequentemente a gente vai fazer os cabos agora, eu consigo gerar um relatório completo, né? Então, por exemplo, se eu voltar na interface, enquanto ele está fazendo o cálculo dos cabos, eu posso muito bem voltar na interface do SolidWorks Elétrico e aí pedir que ele coloque que ele faça esses relatórios para a gente. Então, é isso que é interessante, porque são interfaces separadas, pessoas que não utilizam o SolidWorks podem estar trabalhando no ambiente que já estão acostumadas, né, no que diz respeito ao projeto elétrico. E aqui, por exemplo, eu vou lá, em projeto, criação dos relatórios, né? Então, eu posso falar quais itens que eu quero que ele seja adicionado. Então, por exemplo, tem uma série de itens aqui, tipo de fio, listas de para, listas de componentes. Né? Eu tenho uma série de itens aqui para efetivamente estarem sendo trabalhados. Consigo, por exemplo, pegar aqui referência de fabricante. Consigo pegar, por exemplo, os cabos, enfim, todos os itens aqui de estar trabalhando também com. Então ele vai atualizando aqui para a gente. Olha lá, lista de fios, agora eu já tenho o comprimento, porque aqueles primeiros fios já foram inseridos. E agora eu posso gerar o desenho, ou gerar o relatório, efetivamente, de cada um daqueles itens que eu pedi no nosso painel 1. Ele vai criando aqui todos os relatórios. Tudo que eu vou fazendo aqui, como ele é bidirecional, por exemplo, todos os relatórios que estão sendo gerados nesse exato momento para a gente, lá no SolidWorks 3D também, no Electrical 3D, eles vão estar disponíveis para visualização também. Então, só peço aqui para gerar esses desenhos. E ele vai criando isso aí para a gente, de uma maneira também rápida. Bom, e com isso eu posso fazer toda a associação, por exemplo, de pastas, eu consigo organizar eles. Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar número 11 aqui, vou falar que é uma pasta dos relatórios, né? Então, vou colocar o nome aqui para ela. Muito bem. E agora eu vou organizar todos esses meus relatórios diretamente naquela pasta 11 que eu coloquei. Bom, cada um desses itens, se eu acessar eles, agora eu vou ter lá, como se fosse o depara dele, né? Comprimento de cada um dos itens, já selecionado, já realizado. Se eu voltar, por exemplo, lá no SolidWorks Elétrico, mesmo no SolidWorks 3D mesmo, eu já posso ter acesso a todos esses itens. Então a gente está só terminando de calcular aqui os cabos. E aqui a gente consegue estar voltando de uma maneira bem direta. Então, assim, é interessante que eu gero uma série de relatórios para que eu consiga estar trabalhando ali com diversos componentes, diversos tipos, né, de projetos, né, máquinas, automações, enfim. Se eu visualizar aqui agora no painel da SolidWorks Elétrico, eu tenho aquela pasta 11 que eu acabei de criar, consequentemente eu já tenho os relatórios, toda a lista de fios, e, por exemplo, todos os componentes. Então, tudo isso ele vai se tornando de uma maneira rápida. Aqueles cabos que nós pedimos para rotear por último, eu tenho toda a inserção deles aqui para todos os motores, né? Então é interessante nesse caso, que os cabos eles foram inseridos não apenas no painel elétrico, mas passando por dutos, né, subterrâneos, poderiam passar pelas paredes, nos telhados. Então, assim, realmente eu consigo fazer todo o projeto, toda uma linha, independente do tamanho, do comprimento que a gente está trabalhando, né? Para que eu consiga estar identificando todos os itens. Uma vez que eu tenho os projetos, os cabos já selecionados, já criados aqui, por exemplo, como esboços, depois disso a gente pode simplesmente transformá-los em itens do routing mesmo, né? O que faz com que eles não fiquem apenas como linhas, né? Mas consequentemente eles fiquem os cabos físicos mesmo, né? Então, sua aparência não só como linhas, mas como componentes reais aqui dentro do SolidWorks. Então já consegue reaproveitar essas rodas para a criação disso.
Então, de maneira geral, uma das principais características do SolidWorks Elétrico é essa. Nós conseguimos agora integrar um novo time de pessoas, né, uma nova matéria aí, né, que seria realmente a parte de projetos elétricos. Só que não simplesmente criar grandes projetos elétricos integrados e complexos, mas sim trabalhar de uma maneira onde os projetos elétricos e mecânicos trabalham em conjunto, né, compartilhando informações e deixando cada vez mais próximas as suas linguagens e os seus nichos de trabalho, né, as suas tarefas. Porque a ideia, independente de cara fazer projeto elétrico, mecânico, de marketing, a questão é que todos eles trabalham para culminar num projeto mais rápido, num produto melhor, né? São apenas etapas internas, só que a ideia é que o produto final seja bom, ele seja entregue de uma maneira rápida e seja finalizado de uma maneira mais prática possível, reduzindo custos. Bom, quais são algumas dos principais recursos, principais novidades, né, que nós vamos ter aqui no SolidWorks Electrical e quais são os principais benefícios que ele pode nos listar, né? Eu tenho vários, mas tem alguns que nós gostaríamos de destacar, que é, primeiro, o link bidirecional entre os modelos 2D e 3D. Que é justamente isso que nós fizemos. Se eu remover, por exemplo, um item no SolidWorks Electrical, esquemático, no 3D ele vai ser removido. Se eu fizer uma alteração, sei lá, no painel, mudar ele de local, comprimentos vão ser alterados. Então, você trabalha com várias pessoas de uma maneira integrada no mesmo projeto. E é justamente isso que é o próximo recurso que eu gostaria de destacar aqui. A facilidade que nós temos de vários usuários trabalharem com o mesmo projeto, né? Então, sejam eles elétricos, mecânicos, nós conseguimos trabalhar no mesmo projeto. Além disso, eu consigo também ter uma biblioteca com mais de 500 mil componentes elétricos direto, né? Ou seja, diretamente pela instalação deles, sem precisar baixar e personalizar, embora eu consiga personalizar cada um dos meus componentes, fazer downloads de outros itens personalizando na biblioteca, mas os componentes que são usados, né, mais comumente aí no mercado para a maioria dos projetos, você já vai ter acessado ali. O SolidWorks Electrical, uma coisa importante sobre ele é que ele trabalha baseado num banco de dados. Isso facilita muito na necessidade de integração entre sistemas ERP ou mesmo com o SolidWorks Enterprise PDM. Imagina que eu já consigo vincular bancos de dados de maneira a já ter a lista de fios, lista de materiais disponíveis também nos meus sistemas ERP. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso webinar. Esse foi realmente uma introdução ao SolidWorks Electrical, então é uma visão bem geral dele, né? Gostaria, por favor, se quem tiver interesse, quem tiver mais curiosidade, que entre em contato conosco, né, através de suporte ao SolidWorks, ou nos ligue no 11 4975 8790, para que nós consigamos tirar as dúvidas referentes ao seu tipo de trabalho, ao seu tipo de projeto, para que consigamos aí talvez mostrar como o SolidWorks Electrical pode trabalhar não só de maneira geral, mas também no seu ambiente. Bom, muito obrigado e até mais.